Continuando a gravação a parte 4, já da lição de número 4. Na parte anterior nós falamos sobre operação, força e poder, e o conceito que essas palavras tinham em si. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, relembrando os conceitos, operação fala do poder em atividade, força fala de intensidade de poder e o poder fala do poder propriamente inerente. E inerente é que existe como um constitutivo ou característica essencial de alguém ou de algo. Então, quando nós falamos que Deus tem todo o poder, estamos falando de uma característica inerente a respeito do próprio Deus. E para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta questões irrefutáveis do seu poder. 3 exemplos. Primeiro, ele fala a respeito da ressurreição de Cristo. E aqui nós vemos o poder em operação, ou seja, o poder em atividade. Quando nós lemos o Efésios capítulo 1, versículo 20, a parte B, diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, a ressurreição de Cristo foi uma exemplificação do poder de Deus em atividade, ou seja, o poder executando a ressurreição de Cristo. O outro exemplo é a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E aí fala do poder como força. Efésios capítulo 1, versículo 20, a parte B, que é o complemento do anterior, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Fala da sua intensidade de poder. Ele foi colocado à direita de Deus nos lugares celestiais. E o terceiro fala da sua elevação acima de todo o domínio. E aí entra a questão do poder inerente. Jesus, quando deixou a sua glória, deixou sua majestade, agora ele retorna e tem todo o seu poder, o poder inerente volta a Jesus Cristo. E a Efésios 1, 21 e 22 diz: acima de todo potestado, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, para exemplificar e reforçar aquilo que o apóstolo Paulo estava falando a respeito dos vocábulos referente à força, operação, força e poder, demonstrando os aspectos disso através dos exemplos da ressurreição, ascensão e elevação de Cristo. Este tópico 2 encerra com uma seguinte síntese: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Essa é a operação desse poder. E aí nós entramos já no tópico de número 3, que fala sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, pela revista, nós veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. O primeiro ponto é que Cristo é as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo é elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo é exaltado sobremaneira. A ênfase no Novo Testamento recai mais na ressurreição do corpo do que naquilo que acontece imediatamente depois da morte. Ou seja, após a morte, tudo o que acontece até a ressurreição não é retratado. A ressurreição em si fala mais dessa questão do corpo quando retorna a viver. A morte em si, ela continua a ser a inimiga do homem, continua sendo
a maior inimigo, o maior inimigo que enfrentamos, mas através de Cristo a morte já não é mais temida, já não existe mais o temor que se existia com relação à morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57 diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a continuação. Nós vamos ver através da vida de Cristo o exemplo de exaltação. E o tópico 1, o item 1 do tópico 3 fala sobre Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. A ressurreição de Jesus é uma obra de Deus. Isso nós vamos ver em três textos que eu quero apresentar aqui. Atos capítulo 2, versículo 24, que diz: Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Atos 3:26 diz: Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus foi uma obra de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, a questão aqui das primícias, e esse texto foi levantado e escrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que fala bastante a respeito da questão da ressurreição, principalmente nos versículos 20 a 22, que diz o seguinte: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o texto aqui fala sobre Cristo ter se tornado as primícias dos que dormem. E aqui eu quero ressaltar essa questão. Como que funcionava essa questão das primícias? Esse texto faz alusão a uma festa lá do Antigo Testamento, a festa das primícias. Isso ficou registrado no livro de Levíticos, capítulo 23, versículos 10 e 11, fazem referência a esta festa das primícias. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então, antes deles começarem a colheita, o povo de Israel tinha que ir lá no seu campo, na sua plantação, pegar a foice, tirar uma partezinha da sua colheita e levar ao sacerdote. Eles entregavam esse molho diante do sacerdote, o sacerdote levantava aquele molho diante de Deus e sacudia, como representando que a primeira coisa que eles colhiam estava sendo entregue ao Senhor. E aí, como que ocorre essa associação entre a festa das primícias e Cristo como sendo as primícias dos que dormem? E essa é a analogia que se faz aqui. Onde se encontra isso relatado é em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, onde diz: Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram,
e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, essa primeira ressurreição que ocorreu em massa lá no tempo de Jesus, a partir do momento da ressurreição de Jesus, era como se fosse o próprio Cristo apresentando diante de Deus a primícia dos que seriam ressuscitados. Ou seja, o molho já foi levantado, já foi apresentado a Deus. Estamos aguardando então agora a colheita derradeira, aonde nós, os que estamos aqui, seremos colhidos e apresentados diante de Deus como toda a oferta, toda a colheita que seria feita. Então, a primícia ocorreu na ressurreição de Jesus, onde muitos ressuscitaram e foram vistos dentro da cidade. O que isso acaba nos mostrando? Assim como a ressurreição de Jesus, como ela ocorreu, ela é a garantia de que nós também seremos ressuscitados um dia. Através dessa ressurreição, nós temos o nosso penhor, e já falamos bastante a respeito de penhor na lição passada. Então nós temos uma garantia, e o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses 4,14 dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus, quando retornar e vier nas nuvens e a igreja for arrebatada, aqueles que estiverem mortos vão subir e vão subir em companhia de Jesus. Esta é a esperança que nos está proposta. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, já existe uma esperança, existe uma expectativa. Para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto significa que morrer é receber mais de Cristo. E o apóstolo Paulo descreve esse conflito que ele tinha consigo mesmo na carta que ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É óbvio que nós vivermos aqui, estamos tendo a nossa vida, estamos participando, tendo alegrias e tantas outras coisas, mas quando vivemos aqui, temos que viver para Cristo. E se nós morrermos, sabemos que ainda estamos no lucro. É mais lucro ainda morrer, porque aí nós deixamos todas as coisas que ocorrem aqui, como tristezas, amarguras e decepções, e estamos diretamente com Cristo agora. Logo, morrer e estar com Cristo é muito melhor do que permanecer no corpo presente, embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isto seja necessário. Ou seja, é melhor estar com Cristo, mas enquanto aprouver a Deus estarmos aqui, temos que ter a consciência de que isso é a melhor vontade. Filipenses, na continuação daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, nos versículos 23 e 24 diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, esse era o conflito que o apóstolo Paulo tinha. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Existe essa esperança. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então essa é a parte que fala a respeito da ressurreição de Cristo.